Eu quero começar aqui o nosso debate falando desse plebiscito que foi promovido lá na Venezuela. Gustavo Segré, queria entender de você, embora houvesse uma aprovação massiva da população venezuelana, o que esse plebiscito provoca na prática? Evandro, boa noite à nossa audiência, mas a questão é como se chega a uma participação expressiva. Exatamente. E essa participação expressiva, que segundo as autoridades eleitorais da Venezuela foram de 10 milhões e 500 mil pessoas, você sabe que foi esticado o tempo para que a maior quantidade de pessoas pudesse votar. Mas também era anotado, registrado. Se você recebe alguma ajuda do Estado, e a grande maioria recebe, não é bom você não votar. Então é uma forma coercitiva de participar. E eu gostaria de trazer para o debate e para a nossa audiência quais eram as perguntas que eram feitas nessa questão. Então, por exemplo, você rejeita, perguntavam para os eleitores venezuelanos, você rejeita a fronteira atual? Segunda pergunta, você apoia o Acordo de Genebra de 1966? Eu tenho certeza que a maioria não sabia de nada. Você concorda com a posição da Venezuela de não reconhecer a jurisdição da Corte Internacional de Justiça? Jesus. Aí muda e fala, você discorda que a Guiana usa uma região marítima sobre a qual não há limites estabelecidos? E aí volta. Você concorda com a criação? Tudo isso era a resposta que tinha que fazer. A grande maioria não entendia absolutamente nada. Parecendo pegadinha do Enem, essas perguntas. Lógico, quando você te pergunta, concorda? E a outra pergunta, discorda? Não, coloca tudo na concordância ou na discordância, mas não pode alternar uma com a outra. Aí fala, não, todo mundo votou, 95%, e nós vamos reconhecer a cidadania daquela população. Já está determinando, mas ninguém perguntou para as pessoas que moram nessa região se eles querem ser cidadãos. Então é uma confusão. Eu já vi esse filme na Argentina, quando um governo militar estava aos frangalhos e era necessário unificar a soberania, a democracia, o apoio. E aí foi feita a questão das invasões das Geórgias, das Ilhas Geórgias do Sul, e depois a reivindicação das Malvinas. Igual que agora. Agora, Urian, esse plebiscito ele não passa por cima da linha territorial, daquilo que em algum momento, muitos anos atrás, foi delimitado como uma área pertencente à Guiana. Isso mesmo, Evandro. Esse plebiscito ele foi algo puramente interno. E o mais irônico, o mais hipócrita, talvez, de tudo isso seja o fato de que quem foram as pessoas que foram consultadas? Foram os venezuelanos. Ou seja, a mesma coisa como se outro país aqui, vizinho nosso, a própria Argentina, quisesse anexar uma parte do Brasil e os brasileiros não perguntassem assim, são pessoas que sequer têm algum tipo de proximidade cultural com a Venezuela, lembrando que a população dessa área, eles falam inglês e outras línguas indígenas também. Então, uma das perguntas, a última, se eu não me engano, era se a Venezuela se deveria oferecer cidadania a essas pessoas. Mas como você vai oferecer cidadania dessa maneira a pessoas que sequer falam espanhol? Então, uma das análises que eu vi é que a Venezuela, caso decidisse de fato levar isso adiante, deveria fazer uma reforma constitucional para incorporar o inglês como uma das línguas oficiais à Venezuela. Agora você imagina, né? A Venezuela colocando a língua oficial dos Estados Unidos como língua oficial. É bastante irônico. Agora, a Cássio Miranda, o que isso expõe então sobre Nicolás Maduro? Boa noite, Evandro. Boa noite, colegas. Boa noite, audiência. Isso mostra muito da fragilidade do Nicolás Maduro. O Segré bem disse, faz parte do manual dos ditadores, daqueles que se sustentam politicamente com o autoritarismo. Quando eles estão fragilizados por qualquer razão, eles criam alguma coisa, criam algum fato para impulsionar o viés nacionalista da população. E eu acho que é um pouco disso nesse momento. A gente vai ter oportunidade de falar, talvez o petróleo seja um fator, mas não é um fator preponderante. Eu acho que o viés político dessa ação como um todo é o mais importante na conta do Nicolás Maduro. Agora, Kawaguchi, falando um pouquinho sobre a possibilidade de conflito, numa das análises que eu ouvi nesta semana, a pessoa com quem eu conversei disse o seguinte: a Venezuela, em algum momento, ela já até teve um poderio, mas hoje está tudo em frangalhos. Ela tem uma estrutura militar e também tecnológica completamente precária. Como imaginar um conflito nesse momento que também teria
no caso de território, o envolvimento de uma área que pertence ao Brasil, porque a gente está falando de fronteiras que mexem com vários países. Boa noite aos colegas debatedores, boa noite, telespectador. Então, Wander, a gente tem aí algumas questões. Primeiro, a questão do território. Você tem um território massivamente ocupado por florestas ali. Então, vamos dizer que a Venezuela declarasse guerra à Guiana. Como que eles iam ter que invadir? Eles iam ter que passar por rios. Se você tivesse as tropas terrestres, você tinha que pegar pequenas embarcações e passar por rios. Isso torna muito difícil o deslocamento. A Venezuela ela tem mais ou menos aí uns 280, 300 tanques de batalha. Ela não ia poder levar esses tanques pelos rios. Ela poderia, por exemplo, ir pela costa, que é a grande aglomeração populacional da Guiana está na costa. Mas a Marinha da Venezuela também, eu duvido que tivesse essa capacidade. Ela tem 4 veículos de desembarque anfíbio e uma fragata. Então, se ela coloca isso na água para invadir outro país, imagina o que os Estados Unidos vão fazer ali. Em poucas horas já vai ter barcos americanos ali impedindo esse desembarque anfíbio. Então, tem essas e tem diversas outras características que tornariam essa missão muito difícil. Mas não significa que a Venezuela aí é um país indefeso. Não, ela tem bastantes armas, ela tem mais aviões de caças aí do que o Brasil, por exemplo. Então dá para a gente até aprofundar mais esse debate, mas o que eu diria inicialmente é que é difícil fazer uma invasão como essa. Gustavo Segré, como é que você vê essa questão que possa escalar para um conflito entre Venezuela, Guiana e de alguma forma envolvendo a diplomacia brasileira? Me parece possível, mesmo improvável. Possível porque o exército venezuelano hoje tem 133 mil efetivos e do lado da Guiana tem 7 mil. Então seria uma luta absolutamente dispara. A gente está falando de um país que é muito pequenininho. Muito. E o conceito, mas mesmo assim, o fato dessa ameaça, dessa possibilidade de invasão, unifica num país que a grande maioria das pessoas, 94,5%, está em pobreza. Dependem do Estado. Então, se o Estado diz, você tem que votar. Pô, se o Estado faz um plebiscito e ele está te dizendo, você tem que votar, senão eu corto a tua ajuda social, ninguém vai votar contra. Então, era previsível que ia ter 90 e pouco % desse apoio, em teoria, ao governo do Maduro. O problema não está sequer na Venezuela e na Guiana. A pergunta é como que vai figurar desse possível conflito, mesmo que diplomático, a Rússia, a China, o Brasil, sobretudo. Porque quem está fazendo fronteira aí na parte sul dos dois, na parte norte do Brasil, é Brasil. Qual é a condição? O que o Brasil vai fazer? Já teve o reconhecimento, o presidente Lula mencionou que vai apoiar as determinações do Tribunal Internacional da Haia, mas não foi contundente dizer, Maduro, não vai por esse caminho, que por esse caminho não vamos chegar muito longe. A não ser que isso tivesse acontecido nos bastidores, né? Pode ser. Agora, de alguma forma, houve uma manifestação do presidente da Guiana dizendo que houve sim um diálogo com o presidente da República, Lula, Urian, e que esse diálogo garantiria que o Brasil compreende bem que esse território pertence à Guiana. Isso, de alguma forma, já facilita a diplomacia ou o Brasil precisa dar algum sinal mais direto, mais claro e fazer um posicionamento no seu ponto de vista? Na minha visão, o Brasil deveria ter, sim, um posicionamento mais forte. Acredito que algumas declarações do presidente Lula não colaboram. Quando, por exemplo, ele pede bom senso dos dois lados. Volta para aquilo que ele tem feito ao longo da história em outros conflitos também. Então, quando você equipara invasor a invadido, como aconteceu na guerra da Ucrânia e Rússia, também ele acabou fazendo isso. Então, isso agora, esse tipo de declaração acaba não pegando bem. E por que o Brasil deveria se posicionar mais forte? Não estou falando nem só para evitar um conflito em maior escala, porque eu não acredito que de fato vai acontecer. Por conta das dificuldades geográficas da região, pela Venezuela não conseguir entrar lá e o Brasil aí já está fortificando a presença militar na região, o que, de novo, também acaba lembrando o governo a importância de ter, né, forças armadas potentes, bem equipadas. Então, isso é mais uma sinalização para o Brasil também. Mas algo também
como o Brasil quer se pintar como um grande líder global e regional, quer falar de reforma do Conselho de Segurança da ONU, inclusive defendendo o Brasil como membro permanente lá, sendo que o Brasil talvez aí não conseguisse sequer estabelecer paz e manter a paz na própria região. Então, é uma tarefa que o Brasil não pode deixar a peteca cair, até mesmo para a legitimidade desse discurso que o presidente faz.